TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Em Evidência na TV. Estamos com uma série especial, estamos recebendo os pré-candidatos ao governo do estado aqui nos canais 24 e 524 da NET, a TV dos Gaúchos, a RDC TV, e claro, nas plataformas digitais e nas redes sociais, na nossa página do Facebook, na RDC TV, no canal do YouTube da RDC TV e também da revista Em Evidência e também, claro, no nosso Instagram, @RDCTV, @Voltaire.Santos. Por lá você acompanha os bastidores que a gente está preparando. O convidado de hoje é extremamente qualificado. Chega para elevar o debate eleitoral aqui no Rio Grande do Sul. Foi vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal e sempre em sua trajetória e em sua carreira tem uma marca de muitas entregas para os 497 municípios do Rio Grande do Sul. É concursado também no Ministério Público e mais uma vez coloca seu nome à disposição porque acredita que a educação é a base para todas as mudanças que o Rio Grande do Sul precisa enfrentar. O convidado de hoje é justamente o pré-candidato pelo PDT aqui no Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha. Vieira, é uma grande satisfação te receber aqui na TV dos Gaúchos, uma TV nova, uma TV com menos de 5 anos, mas que já ocupa o coração dos gaúchos, principalmente quando a gente fala em eleições, que é um período em que a gauchada, os nossos moradores aqui do Rio Grande do Sul se ligam aqui na TV para formarem sua opinião. Vieira da Cunha, muito obrigado pela presença e uma boa noite, Vieira. Boa noite, Voltaire. Eu que agradeço esse honroso convite, uma oportunidade para nos comunicar com a população, dizer das razões da nossa pré-candidatura e algumas ideias e projetos que nós temos para tirar o nosso Rio Grande do Sul, né, desse atoleiro, né, em que ele se encontra. Estou à disposição do amigo. Vieira da Cunha, eu começo falando sobre o período pós-pandemia, porque tem uma área que não se recuperou e precisa agora de uma política específica, precisa de um gestor que mergulhe, que é a área educacional. O déficit educacional, a evasão escolar provocada pela pandemia e por não termos uma estrutura adequada, principalmente às crianças e aos jovens mais desfavorecidos na economia, faz com que os nossos índices educacionais aqui no Rio Grande do Sul despenquem. O senhor Vieira da Cunha foi secretário de Educação, inclusive do governo Sartori, e tem um planejamento estratégico na educação que realmente chama a atenção dos gaúchos. Por que a sua pré-candidatura valoriza tanto essa bandeira que precisa desta vez não só de uma lupa, mas de uma ação rápida para recuperar os nossos jovens aqui no Rio Grande do Sul? Porque eu sou um trabalhista. Eu, quando decidi o meu caminho, era ainda muito jovem, eu tinha 21 anos de idade quando me filiei ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, meu primeiro e único partido, mais de 40 anos de filiação. E resolvi tomar esse caminho pela identidade com um líder gaúcho, chamado Leonel de Moura Brizola, que foi nosso governador lá no final da década de 50, quando eu nem nascido era. Mas eu gosto de história, gosto de ler, gosto de conhecer, né, o que aconteceu no nosso estado. E aquele episódio da legalidade, em 1961, sempre me chamou a atenção, porque foi o momento em que o Rio Grande se uniu em defesa daquilo que nós temos de mais precioso, que é a democracia. A nossa democracia estava ameaçada por um golpe militar e o governador Leonel Brizola, na época com 39 anos de idade, um jovem, levantou o Rio Grande e o país em defesa do respeito à Constituição, para que João Goulart, que era seu cunhado, pudesse tomar posse na presidência da República. E foram episódios marcantes, de muita coragem, de muita ousadia. E ali o Brizola adquiriu, né, uma dimensão nacional, a sua figura política adquiriu essa dimensão nacional. Tanto é que em seguida ele foi eleito como deputado da antiga
Guanabara, quando ainda existia o estado da Guanabara, com uma votação recorde, proporcionalmente uma das maiores votações da história do país. Brizola se preparava para voos mais altos quando veio a ditadura militar em 64. Se a legalidade conseguiu impedir o golpe naquele ano de 61, 64, não foi possível. Houve o golpe militar e o Brizola passou 15 anos no exílio. Quando ele retornou, eu era presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de Direito aqui da URGS. E nós, estudantes que vivemos sob o tacão da ditadura, lutando por constituinte, pela eleição direta, pela anistia, tínhamos muita curiosidade de conhecer aqueles líderes que passaram longos 15 anos no exílio. E o Brizola veio a nosso convite falar num seminário promovido pelos estudantes da URGS. E eu era o coordenador desse seminário. Quando ele chegou no aeroporto Salgado Filho, eu e outros colegas fomos recebê-lo. E o Brizola virou para nós e perguntou assim: vocês estão de carro aí? Porque era todo mundo querendo que o Brizola entrasse no seu carro, né? E nós, olha, governador, não estamos de carro, nós estamos de Fuca. E ele, não, mas eu quero ir com vocês, tem lugar para mim? É claro que tem lugar. O Brizola entrou no Fuca, eu estava atrás, no banco de trás, me lembro até hoje, me deu o casaco, eu segurei o casaco do Brizola, para mim foi uma honra segurar o casaco do Brizola. E ele foi do Salgado Filho até a Assembleia Legislativa, onde era o seminário, conversando conosco sobre o trabalhismo, dizendo que ele tinha uma missão de refundar o PTB e que ele gostaria que os estudantes, que os jovens, assumissem o protagonismo no partido que ele estava refundando. E nos convidou para ingressar no então PTB, depois PDT, né? Porque houve aquele episódio da sigla do PTB que foi para Ivete Vargas e ele acabou então fundando o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Naquela palestra do Brizola, eu me identifiquei plenamente com o trabalhismo. Tudo que ele falava era o que eu acreditava, começando pela prioridade à educação. O Brizola gostava de me dizer o seguinte, Voltaire: Vieira, eu acho que eu vou me inscrever no Guinness Book, livro dos recordes, porque eu duvido que um governador tenha construído tantas escolas como eu construí quando governei o Rio Grande do Sul. E dizia isso com orgulho. 6.302 escolas em apenas um período de governo. Muita gente, hoje eu encontro, Rio Grande afora, dizendo que se é alguém na vida, foi porque o Brizola colocou uma escolinha lá no interior, lá nos confins do interior, onde a pessoa ali teve condições de estudar e depois, então, se qualificar para ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Esse é o caminho. Educação. Todos os países do mundo que deram um salto de desenvolvimento foi porque investiram numa educação pública e de qualidade. E é isso que eu quero para o nosso Rio Grande. Um estado que já foi referência nacional em educação. Hoje, como tu bem disseste, Voltaire, na tua pergunta, todos os indicadores colocam o Rio Grande numa posição vergonhosa no que diz respeito aos índices educacionais. Eu fui 1 ano e meio secretário, como tu lembraste, no governo José Ivo Sartori, e eu conheço essa realidade. Sei o que fazer e como fazer. Aí as pessoas me perguntam, por que não fizeste, então, se foste secretário? Primeiro porque o governo não era nosso. Nós estávamos participando de um governo que tinha as suas prioridades. Segundo, o tempo que eu fiquei apenas 1 ano e meio. E terceiro, a situação que o Estado atravessava na época era de uma profunda crise financeira. E o governo, na época, colocou o equilíbrio financeiro como sua prioridade. E outras questões que nós podemos aprofundar e vamos aprofundar durante a campanha eleitoral, fizeram com que eu deixasse precocemente o cargo, exatamente porque não encontrei ali o ambiente necessário, as condições necessárias para que nós pudéssemos implementar as políticas públicas na área da educação com as quais nós tínhamos compromisso. Mesmo assim, em apenas 1 ano e meio, nós elevamos o número de estudantes em tempo integral no estado do Rio Grande do Sul de 9.900 para 20 mil. Quando eu assumi, em janeiro de 2015, havia 9.900 crianças e jovens e adolescentes em tempo integral. Quando eu deixei o cargo, eram 20 mil. Eram um pouco mais de 40 escolas em tempo integral, quando eu deixei o cargo eram mais de 100. Então, mesmo com todas as dificuldades, nós implementamos a política
para que houvesse aqui essa escola revolucionária, que é a escola de tempo integral, Walter. Essa é a nossa proposta. Agora mesmo saiu um estudo dizendo que reduziu a violência nas regiões onde foram implantadas as escolas de tempo integral, em Pernambuco, que apostou nisso. E lá em Pernambuco, o ensino em tempo integral avançou no que diz respeito aos adolescentes que estão fazendo o ensino médio, e foi feita uma pesquisa, ao longo de 15 anos foi acompanhado o índice de violência, diminuiu muito nessas comunidades. Porque é simples, a criança que fica o dia inteiro na escola, ela vai ter ali toda a assistência. A proposta do CIEP não é só a educação formal, mas é toda uma proposta pedagógica, que a criança tem ali o esporte, tem o lazer, tem a recreação, tem o dentista, tem o médico, tem o segundo professor, que a classe média tem, porque nós pais que tivemos estudo, nós podemos fazer às vezes do segundo professor para os nossos filhos. E fazemos. Quantos pais não fazem o tema junto, não ajudam, né, o seu filho? Não tira uma dúvida, né? Não tira uma dúvida, mas o pobre que não teve oportunidade de estudar não pode fazer isso. Então a escola tem que proporcionar o segundo professor para essa criança que está com dificuldade. Isso o CIEP tem. Então, eu sou um entusiasta, porque eu tenho plena convicção, como brisolista que sou, que essa escola que veio da mente brilhante de um Oscar Niemeyer, no que diz respeito ao projeto arquitetônico, mas com Darcy Ribeiro, que foi um grande ideólogo da educação, eles implementaram essa escola que eu quero implantar aqui no Rio Grande, começando pelos nossos bolsões de pobreza, que existem no nosso estado. Porque cada CIEP, que é uma escola que tem capacidade para 1.000 alunos, são 1.000 crianças que eu tiro do caminho do crime, do mundo das drogas, e resgato socialmente essas crianças. Jovens que hoje estão abandonando a escola. A pandemia, que tu lembraste, Walter, só escancarou mais um quadro que já era muito complicado. Claro que a pandemia fez com que esse abismo que existe entre aqueles que podem estudar numa escola particular e os que estão na rede pública, a gente enxergasse, né? Esse abismo é muito profundo. E nós temos um desafio de fazer com que a qualidade do ensino na escola pública seja tão boa ou melhor do que na rede privada. E isso é possível, porque os países que investem em educação pública mostram que a diferença é muito pouca. Aliás, eu estive há pouco estudando, fazendo mestrado em Portugal, e eu testemunhei, as escolas públicas portuguesas são tão boas ou melhores do que as privadas. Verdade. Muitas vezes há mais disputa por uma vaga numa escola pública do que numa escola privada. Então, esse nível nós podemos alcançar. Agora, precisa tomar providências. Uma das causas que eu deixei a secretaria precocemente no governo Sartori é que o governador não autorizou realizar concurso público. Ora, não é possível que o governador todos os anos vá à Assembleia Legislativa para pedir autorização para fazer contrato emergencial. Nós temos que fazer concurso público. Por quê? Porque é só através do concurso que nós podemos recrutar da sociedade, de maneira democrática, as melhores cabeças para a missão de ensinar. Poucas missões são mais importantes do que a do magistério. Por quê? Porque ali o professor, na sala de aula, está preparando as futuras gerações. Então nós temos que ter um professor valorizado, um professor respeitado, bem remunerado. Pergunta para o CPE Sindicato como é que foi a nossa relação quando eu fui secretário. De muito respeito, de muito diálogo. Enfrentei greve que terminou com um aperto de mão com os líderes sindicais. Por quê? Porque nós realmente valorizamos e respeitamos a carreira do professor. Nós precisamos fazer concurso público para professor e para servidor de escola, inclusive, a fim de que nós possamos oxigenar os recursos humanos, a fim de que o professor tenha essa identidade com a escola, possa fazer uma carreira, possa ter perspectiva de ascensão durante a sua carreira profissional, a fim de que ele se identifique com a escola, ele abrace a escola e a comunidade se envolva. Essa é a receita. Quando eu fui secretário de Estado, nós aprovamos uma lei na Assembleia chamada Escola Melhor, Sociedade Melhor. Eu vejo hoje movimentos fazendo campanhas para que a comunidade abraça, se envolva com as suas escolas. Esse é o caminho. E já há uma lei no Rio Grande do Sul proporcionando isso. Todos que queiram participar, inclusive
com recursos financeiros, com material, podem fazê-lo de maneira legal, institucional, oficial, porque há uma lei disciplinando essas parcerias hoje no Rio Grande do Sul. O segredo do sucesso, que aliás não é segredo, é esse. Toda vez que a comunidade abraça a sua escola, se envolve, participa, os pais participam, né, junto com a direção da escola, com os professores, ativamente da construção do projeto pedagógico, das necessidades, né, das melhorias da escola. Toda vez que isso acontece, a escola cresce, eleva o IDEB e as crianças têm um ensino de melhor qualidade. Então, o que fazer não é segredo para ninguém, todos sabem. Sabe qual é o problema? É que muitos dizem que têm o compromisso da boca para fora. O microfone e o papel aceita tudo. Agora eu quero saber quando foi governo. Quando foi governo que fez. Hoje, o município no Brasil, que é referência de qualidade da educação, se chama Sobral, que fica no estado do Ceará. Terra de quem? Ciro Gomes. De Ciro Ferreira Gomes, nosso pré-candidato a presidente da República, que tem esse compromisso. Colares, quando foi governador, vai ver quanto se destinou do orçamento público para a educação quando Colares foi governador no Rio Grande do Sul. Aliás, se quiseres ver se um governador realmente tem compromisso com a educação, vê quanto é que ele destina de recurso para a área. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul manda que se coloque 35% do orçamento na educação. Quantos fazem isso? Quanto o atual governo coloca? Não cumpre a Constituição. Aí quando me perguntam, mas de onde é que tu vai tirar dinheiro para fazer isso? Cumprindo a Constituição, é tão simples. Se eu cumprir a Constituição, eu vou ter dinheiro para fazer chover na educação no Rio Grande do Sul. Fazer chover no sentido figurado, evidentemente, claro, né? Até porque as escolas estão tão sucateadas que se chove hoje, né? Entra água dentro da sala de aula. Então, esse é um outro desafio, aliás. A recuperação da infraestrutura das nossas escolas, porque a nossa rede é muito antiga. Nós temos muitos prédios históricos que abrigam escolas públicas. Então nós temos que ter um plano de manutenção permanente das nossas escolas. Aqui nós temos, em Porto Alegre, uma vergonha ali, né? Uma obra que eu iniciei lá quando fui secretário em 2015 e que está abandonada. Instituto de Educação General Flores da Cunha, em plena Avenida Oswaldo Aranha, sim, em Porto Alegre, abandonada uma obra há mais de 5 anos. Atestado de incompetência desses desgovernos, que se não fazem na educação, vão fazer em que área? E agora ainda vem dizer que teve superávit. Mas escuta, superávit é para quê? Para investir em melhoria do serviço público para a população. Se eu tenho superávit, eu tenho que dar jeito na educação, tenho que dar jeito na saúde, tenho que melhorar as condições de segurança. É para isso que serve o superávit, para investir nas necessidades da população. Vieira da Cunha é o pré-candidato ao governo do estado pelo PDT, hoje nesta série especial que o programa Em Evidência da TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET, proporciona e faz esta reflexão. Me chama a atenção, eu estive recentemente numa missão internacional em Braga, Lisboa e Porto, em Portugal, Madrid e Barcelona, na Espanha. E todas as startups que aceleram negócios e que fazem termos de cooperação com as empresas privadas para colocar o jovem no mercado de trabalho, elas são bancadas pelo Estado. Há um fortalecimento do Estado em Portugal, há um fortalecimento do Estado na Espanha. Ou seja, Estado forte pode fazer uma parceria com a empresa privada, faz a startup, identifica que a empresa privada precisa de programadores de aplicativos. Vai lá, compõe uma startup, pega profissionais, professores do mundo acadêmico, forma em 4 meses esses jovens e já joga no mercado de trabalho. Quem faz tudo isso? O Estado. Por que na Europa e nos países desenvolvidos o fortalecimento do Estado é uma realidade e aqui nós nos tornamos, digamos assim, Vieira da Cunha, fã de privatizações, em querer vender e entregar parte do que é nosso? E aí eu cito 2 exemplos que os municípios e os prefeitos nos demandam muito. Primeiro, privatização da Corsã. Aprovado, tiram o plebiscito, o direito da população escolher na Assembleia,
E aí, na privatização da Corsã, agora nós temos mais de 300 municípios que não sabem como vai funcionar o saneamento e o tratamento de esgoto. Aliás, até agora no mercado ainda a gente não sabe como vai acontecer o tal IPO, a venda nas ações. E a questão da CE, nós temos municípios do litoral norte que no primeiro temporal que teve chegaram a ficar 2 semanas sem energia elétrica, sem ter para quem ligar, não tinha mais aquela referência de Estado para cobrar. Qual a sua posição quanto às privatizações, pré-candidato Vieira da Cunha? A minha posição foi para a Constituição do Estado, porque quando eu fui deputado, baseado na experiência desastrosa do governo Brito, que vendeu 1/3 da área de distribuição da CE, arrecadou bilhões e o dinheiro não resolveu absolutamente nada dos problemas financeiros do Estado, e nós ficamos com uma CE inviável. Por quê? Porque ele privatizou e as empresas privadas que assumiram ficaram com o filé e a parte pública que restou com a carne de pescoço, ou seja, com todas as dívidas trabalhistas, ônus, ficaram com a parte pública. Aí o governo atual, quando vendeu, disse, não, mas ela é inviável, ela é deficitária. Bom, mas lá atrás privatizaram, entregaram 2/3 para a iniciativa privada e deixaram todos os ônus para a pública, como é que podia ser viável? Agora, mesmo esse argumento não se sustenta. Está falando aqui quem presidiu a CE no governo Colares. O grupo CE, considerado distribuição, geração e transmissão, era superavitário. Claro que se eu separar só a distribuição, ela era inviável. Mas a CE é um grupo que tem, além da distribuição, a geração e transmissão de energia, que, aliás, o atual governo também está vendendo. E que é superavitária, lucrativa. Ora, o Banrisul é outro exemplo. O Banrisul deu agora, no primeiro trimestre, 164 milhões de reais de lucro. Para onde vai esse lucro, se o banco é público? Para o Estado, que é o acionista majoritário, para que ele possa investir nas necessidades da população, como nós falamos aqui na área da educação, por exemplo. Então, o que justifica essa sanha privatista? O que está por trás disso? Interesse da população? Não, não é o interesse da população. Porque a empresa pública ela pode e deve ser eficiente. Não é porque é privada que funciona bem e pública funciona mal, não. Empresa pública funciona mal em governos incompetentes, que colocam gestores que não sabem administrar. Aí ela funciona mal. Agora, modéstia à parte, quando eu presidi a CE, ela se transformou numa empresa superavitária. Vai lá no balanço da CE quando nós deixamos o governo, no final do governo Colares. Lucro operacional. Por quê? Porque nós administramos de uma maneira eficiente e a empresa apresentou resultado. Agora venderam a CE, assumiu um grupo privado, como tu bem lembraste, no primeiro temporal, as pessoas não tinham nem para quem reclamar. Porque a primeira coisa, eles colocam um call center, que atende lá do Nordeste, não sei aonde, e as pessoas não têm nem referência, não tem nem quem procurar para fazer reclamação. A tarifa foi para cima, como sempre, quando privatiza, vem tarifaço, e o serviço piora de qualidade. Então está demonstrado que a privatização atende outros interesses, não o interesse da maioria da população, que sempre é prejudicada, seja porque vai pagar mais caro pelo serviço, seja porque ele vai piorar no que diz respeito à eficiência e qualidade. É o que nós estamos testemunhando na área de energia e não queremos que isso aconteça na área de saneamento. Por isso que também a minha opinião é contrária, porque água e energia são bens públicos essenciais. E eles são um monopólio pela sua própria natureza, não há competição. Então esse negócio de dizer que vai privatizar, vai melhorar o serviço, que vai ter competição, aonde que tem competição? Não existe. Existe uma área que eles têm um monopólio. Então eles fazem o que querem. E como a nossa fiscalização e regulação é fraca, nós não temos uma estrutura forte de regulação e de fiscalização, acaba acontecendo que a população fica desprotegida no que diz respeito aos seus direitos. Volto ao Banrisul. O Banrisul, o banco público, esses resultados positivos que ele proporciona, vêm para o Estado. Se nós privatizarmos o Banrisul, alguém tem dúvida quem é que vai tomar conta? São os grandes conglomerados financeiros, que têm sede em São Paulo, ou bancos internacionais. O lucro vai para onde?
Ao invés do Estado de ficar aqui, vai lá para São Paulo, para o centro financeiro, ou até para o exterior. Ou até para o exterior. Então, que lógica é essa? Por isso que eu coloquei na Constituição do Estado, eu digo que coloquei, porque eu fui o primeiro signatário, fui o autor da proposta de emenda à Constituição, quando eu era deputado estadual, que condicionou a alienação de patrimônio público a plebiscito. Voltaire, nós temos na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, desde 1988, o plebiscito e o referendo previstos. São instrumentos da democracia. Por que a gente usa tão pouco o plebiscito e referendo? Por que a gente não chama a população para ela decidir diretamente sobre os grandes temas que lhe afligem? Se a população quiser privatizar, bom, eu como governador tenho que baixar a cabeça e fazer o que a população quer. Mas vamos fazer um debate democrático para que a população possa se apropriar das consequências. Expor os dois argumentos. Expõe os dois argumentos. Quem é privatista vai lá e expõe. Eu vou estar do outro lado, defendendo que a empresa tem que ser pública. Bom, se o povo, pela sua maioria, mesmo ouvindo os meus argumentos, me derrotou e achou que tem que vender, quem sou eu? Eu vou fazer o que o povo decidir. Isso é democracia. A maioria do povo decidindo. Aliás, até porque essas empresas são patrimônio público, não são do governador de plantão, elas são do povo gaúcho. Então cabe ao povo gaúcho, que é o verdadeiro dono, decidir sobre o seu futuro. É isso que eu queria. Agora, o que fez o governo atual? Mandou uma proposta para a Assembleia, como eles têm maioria na Assembleia, retiraram o plebiscito da previsão da Constituição e fizeram a privatização sem ouvir ninguém. Resultado está aí. Mas aqui se faz, aqui se paga. O povo está acompanhando, está vendo o que foi feito. Um governo sob nossa responsabilidade, um dos meus primeiros atos vai ser propor à Assembleia Legislativa que se recoloque no texto constitucional o plebiscito. Se amanhã ou depois quiserem vender alguma coisa, vamos fazer um debate democrático. Para o povo poder escolher. Não tem nem custo, sabe por quê, Voltaire? Tu faz o plebiscito paralelo à eleição. Nós temos eleição de 2 em 2 anos. Não, e dá protagonismo democrático, as pessoas se interessam mais pelos temas relevantes do Estado, é mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Não fica só na esfera de escolha de nomes, quando o povo se apropria dos assuntos, né? Pode estar ali votando, é interessante. E aí a maioria decide, a maioria decide, se a maioria quiser vender, bom, foi o povo que decidiu, vamos lá e vamos fazer o que o povo quer. Agora, fazer como fez o atual governo, retirar da Constituição o debate democrático, né, e impor a sua vontade, como se isso fosse modernidade. Ora, por favor, é moderno? Tu agora desse o teu depoimento, fosse na Europa e viste que lá existe... Todos os grandes empresários falam do fortalecimento do Estado. Exatamente. E aí chamava atenção, mas então nós estamos na contramão, porque lá a gente demonizou o que é público, tem uma narrativa de demonização do que é público, da própria política, e lá não, fortalecimento da política, fortalecimento do Estado, e aí sim o Estado potencializando as startups e fazendo convênio com as empresas, gerando mais empregos através das demandas, mas com um guarda-chuva forte do Estado escolhido pelo povo. Claro, Voltaire, que isso não quer dizer que nós estejamos aqui defendendo o que acontecia no passado. O que acontecia? Muito empreguismo, acontecia irresponsabilidade, gastar mais do que arrecada. Isso nós não defendemos. Nós defendemos um Estado indutor do processo de desenvolvimento, mas um Estado eficiente, enxuto. Somos a favor da responsabilidade fiscal. Vamos governar, se o povo nos der essa honra, com muita responsabilidade. Agora, é claro, tendo sempre como norte os interesses da maioria da população. E a população que mais precisa, aquela mais pobre, precisa do Estado. Precisa da escola pública, precisa do posto de saúde funcionando, precisa de uma segurança pública. Tudo isso é o povo que mais precisa. É que sente quando o Estado está presente e quando ele está ausente. Porque aqueles que têm recursos próprios pagam segurança privada, pagam uma escola particular, não é? Tem condições de se defender. O povo não. O povo, ou o Estado existe, está ali para prestar um serviço de qualidade, ou o caminho qual é? A marginalidade. Nós já falamos aqui sobre educação, mas vamos relembrar. Eu estive nos últimos 6 anos atuando na minha carreira profissional, que é membro do Ministério Público. Passei num concurso em 1986.
mas exerci breves períodos a minha profissão, porque a política sempre me chamou. Então fui vereador, fui deputado durante 20 anos consecutivos, 3 mandatos estadual, 2 de federal. A minha última experiência como promotor tinha sido na vara de execuções criminais em Porto Alegre, até eu me eleger deputado em 1994. Então fiquei afastado 20 anos. E voltei agora, quando saí da Secretaria de Educação, em junho de 2016, portanto há 6 anos, eu reassumi já como procurador de justiça. Atuei perante a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, que tem como competência crimes de homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica. Então, nessa área eu atuei nos últimos 6 anos. Então, eu sei do que eu estou falando. A grande parte dos processos criminais é tráfico e homicídio. E uma coisa vinculada à outra. Nós estamos vivendo uma verdadeira mortandade dos nossos jovens, principalmente pobres e negros, que estão perdendo a sua vida nessa guerra entre as facções criminosas. E isso é a nossa realidade, dura realidade. Como é que a gente resolve isso? Escola pública. Educação de qualidade. Educação, escola de tempo integral. Porque esse jovem que está abandonando o ensino médio é jovem de 15, 16, 17 anos, Voltaire. O que é que ele vai fazer? Eu te pergunto, se ele abandona a escola. Aonde ele vai ser? Quem vai recrutá-lo? Estão vivendo um período de pleno emprego? Ele vai encontrar lugar para trabalhar? Absolutamente. Ele vai ser recrutado pelas facções criminosas. Pelo tráfico. E aí o futuro dele tem 2 caminhos: presídio ou cemitério. O que eu estou falando é algo que está acontecendo no nosso dia a dia. E será que os governantes não enxergam? Agora o censo escolar demonstrou que aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, vejam a gravidade do que eu vou dizer. A evasão escolar, ou seja, o abandono da escola, no ensino médio, que é essa gurizada, adolescentes, é o dobro da média nacional, Voltaire. Olha que vergonha. O nosso Rio Grande tem o dobro da média nacional de evasão escolar no ensino médio, dados oficiais do último censo escolar. Então não é possível que a gente continue assim. Verdade. Colocando a nossa educação nesse patamar vergonhoso, humilhante. Nós temos que ter um governo que realmente priorize a educação, que nosso estado volte a ser referência nacional nessa área. E como eu disse e repito, recursos existem. Claro. Aplica, cumpre a Constituição, que nós vamos ter os recursos necessários. Vieira da Cunha, nosso pré-candidato ao governo do estado pelo PDT, pré-candidato a governador, a justamente batalhar pelo Palácio Piratini. Quero lembrar que nós estamos aqui com o patrocínio de Kaisermac, Simer Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Instituto Masper. Mandar um abraço para o nosso amigo Milton Matana, chegando agora também, reforçando o time de anunciantes do nosso programa aqui na RDC TV, com o Instituto Masper e com a Masper Assessoria, que presta assessoria na parte tributária dos municípios e principalmente na recuperação do ISS, que é um tributo que os bancos têm que passar para as prefeituras, e aí esta assessoria auxilia os prefeitos de todo o Rio Grande do Sul. Siga-nos também nas redes sociais, além dos canais 24 e 524 da NET, você nos acompanha pela página do Facebook da RDC TV, pelo canal do YouTube na Revista em Evidência, Revista em Evidência no YouTube, você pode também se inscrever para ver as entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. E claro que você pode também nos acompanhar pelo Instagram, pode seguir o Vieira, também o Vieira PDT ali no Instagram, por ali ele vai compartilhando as entrevistas, a rotina e os seus bastidores nesta pré-campanha. O Instagram da RDC TV é o @RDCTV, o meu é @voltaire.santos. Rápido intervalo e a gente já volta para o segundo bloco com Vieira da Cunha, pré-candidato ao governo do estado, promotor do Ministério Público, vereador, deputado estadual, deputado federal, chega para qualificar o debate político e batalhar também para governar o estado do Rio Grande do Sul. A gente já volta com Em Evidência da TV aqui na RDC TV. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A
Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o nosso programa Em Evidência na TV. Eu sou o Voltaire Santos e tenho muita felicidade de fazer companhia a vocês sempre na noite de sábado, das 19 às 20 horas. Depois a gente volta no domingo, quando você está organizando sua vida para a semana. No domingo você revê a nossa entrevista de sábado e, claro, principalmente naquele seu intervalinho de almoço, após o almoço, quando você dá uma tranquilizada, a partir da 1h da tarde, nos dias de semana, você nos acompanha aqui nos canais 24 e 524 da NET e também nas nossas redes sociais, página do Facebook, no nosso Instagram, pode seguir nosso convidado também, o Vieira da Cunha, o meu Instagram, o @voltaire.santos, por ali tem muitos bastidores para você acompanhar e seguir também os pré-candidatos aqui nas redes sociais. Estamos aqui com a força de Kaisermac, Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Instituto Masper e Masper Assessoria, são os patrocinadores que colocam o nosso programa em mais de 300 municípios aqui no Rio Grande do Sul, pelos canais de televisão da NET, 24 e 524 da NET e também, obviamente, nas redes sociais. Você vê e revê quantas vezes quiser esta entrevista pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá. No YouTube é o canal da revista Em Evidência, você vai lá no sininho, clica e pode se inscrever e rever as entrevistas que a gente prepara para vocês aqui na RDC TV com muita honra. Vieira da Cunha, nosso pré-candidato ao governo do estado, vereador, deputado estadual, promotor concursado do Ministério Público, deputado federal, que agora coloca seu nome para uma pré-candidatura a governador do estado aqui do Rio Grande do Sul. Vieira da Cunha, precisamos falar sobre o endividamento do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que a população merece transparência e uma explicação sobre como está o endividamento e o que vem por aí na próxima gestão, Vieira da Cunha. Esse é um dos temas-chave da nossa campanha, será pela simples razão de que o atual governo resolveu assinar um acordo com a União que eu, particularmente, considero altamente lesivo aos interesses do Estado. E explico por quê. Primeiro, nós estamos comprometendo, e eu acho isso muito questionável sob o ponto de vista ético, os dois próximos governos, sem saber qual será a visão dos futuros governantes sobre o tema. Eu assino, no apagar das luzes do meu período, um acordo que vai comprometer os próximos 9 anos. Isso não é ético, para começar. Mas se fosse um bom acordo, ainda vá, mas foi um mau acordo. E isso não está dizendo o Vieira da Cunha porque é candidato ou pré-candidato ao governo. Quem diz é a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Sul, que há 10 anos atrás entrou com uma ação na Justiça contestando a dívida, o montante da dívida. Ora, se está sub júdice o montante da dívida, como é que eu vou assinar um acordo baseado num valor que está sendo contestado judicialmente? Repito, faz 10 anos que essa ação tramita. Há inclusive um estudo técnico nos autos desse processo, cuja relatora no Supremo Tribunal Federal é a ministra Rosa Weber, que é gaúcha. Esse parecer técnico diz que se a dívida não está paga, resta um saldo pequeno a pagar. Porque foi imposto ao Rio Grande do Sul, foram impostas taxas de juros inaceitáveis, indexadores que são
draconianos que não se coadunam com o princípio constitucional de parceria, de regime de colaboração entre os entes federativos. A União não pode impor a sua vontade autoritariamente em relação aos estados e nem em relação aos municípios. Municípios, estados e União estão no mesmo patamar, gozam da mesma hierarquia, da mesma importância. Um não é superior ao outro. Então tem que haver negociação. Não pode um colocar um garrote, como fizeram com o nosso estado do Rio Grande do Sul agora, nesse acordo. No primeiro minuto, eu estarei contestando, se necessário, judicialmente. Eu espero que na presidência da República, a partir do ano que vem, haja alguém em condições de ter sensibilidade para esse problema e negociar com os estados. Não é possível que se pratique contra o Estado do Rio Grande do Sul, como se fez, um juro maior do que se impõe a um empresário privado quando vai tomar um financiamento no BNDES, por exemplo. Olha o absurdo, Voltaire. Nós pagamos juros maiores do que um empresário que vai pegar dinheiro no BNDES. Isso não é possível. Salta aos olhos, não precisa ter formação jurídica para saber que isso está errado. E a OAB, quando deveria ser o governo, mas felizmente a OAB, está na justiça brigando pelos interesses do nosso Estado. O governo também ingressou em juízo. É preciso dizer que nos últimos anos nós não pagamos a dívida por força de uma liminar, de uma outra ação que o Estado do Rio Grande do Sul entrou contra a União. Sabe o que o atual governo fez? Retirou essa ação, por exigência do governo federal. Então, além de assinar um acordo ruim, ainda retira a ação que tinha contra a União, contestando os valores dessa dívida. Então está tudo errado, Voltaire, tudo errado. Nós vamos, repito, contestar. E não é bravata, sabe por quê? Porque eu fiz quando administrei. Sim. Quando eu fui presidente da CE, já disse aqui que eu presidia a CE no governo Colares, tentaram também impor um acordo em condições muito parecidas com essa. Era chamada CRC, Contas de Resultados a Compensar. Houve uma negociação do governo federal com todas as concessionárias de energia do Brasil. Quando me propuseram o acordo, aqui para o Rio Grande do Sul, me neguei a assinar. Fui no Colares, que era governador, e disse: governador, estão querendo impor um acordo aqui para o estado do Rio Grande do Sul que vai nos gerar um grande prejuízo. Colares me olhou e disse assim: estudou direitinho isso aí, Vieira? Eu digo: estudei, governador. Eu preciso do seu respaldo político, porque nós vamos ter que entrar na justiça contra a União. E pode vir pressão política. E ele me perguntou de novo: tu estudou bem o assunto? Eu digo: estudei. Toca-lhe ficha que eu mato no peito, Colares me disse. Até hoje me lembro das palavras dele. Confiança também. Entrei em fevereiro de 93 na justiça contra a União. Fevereiro de 1993. Anos tramitou a ação, porque vai até o Supremo, né? Porque o governo vai recorrendo quando perde. Agora, no governo Tarso Genro, pergunta para o então governador Tarso quanto é que ele recebeu, por conta da ação que eu, presidente da CE, Vieira da Cunha, claro que junto com a diretoria colegiada, ingressamos na justiça. Voltaire, foram 4 bilhões de reais que vieram para o Estado. Isso sem corrigir, valores da época. Sim. Vieram para o Estado do Rio Grande do Sul graças à ação que o então presidente da CE, Vieira da Cunha, juntamente com a sua diretoria colegiada, ingressou contra a União. É isso que tem que ser feito. Essa é uma governabilidade que tem um retorno imediato. Tu tens que defender os interesses do teu Estado. Vieira... Não pode te deixar levar por exigências absurdas, tá? Negociações que são atentatórias aos interesses do nosso Estado. O governador está lá para defender os interesses do povo que ele representa. É verdade. E não baixar a cabeça, ser submisso, se deixar levar por exigências absurdas, como aconteceu agora com esse acordo. Então, eu vou contestar esse acordo. De preferência no plano administrativo, na negociação e na conversa. Mas se não der, vou fazer como eu fiz quando fui presidente da CE. Vou entrar na justiça. Vieira, precisamos falar e explicar também para a população que essa eleição ao governo do Estado está
completamente aberta. É impressionante como está aberta essa eleição para o governo do estado. A população vai votar em deputado estadual, deputado federal, uma vaga para o Senado, governador e presidência da República. Mas especialmente para governador está aberta. As pesquisas, Vieira da Cunha, mostram que 80% da população ainda não sabe, ainda não decidiu quem será o seu candidato ao governo do estado. Números que impressionam e que mostram que a população está de olho nas ideias, nas propostas. Sim, e as convenções sequer se realizaram. A lei eleitoral diz que o período da convenção ocorre entre 20 de julho, portanto, mês que vem, até 5 de agosto. Ali que os candidatos são escolhidos. Então, muita água vai rolar ainda por debaixo dessa ponte, né? Claro que as pesquisas, neste momento, elas são um retrato de uma determinada, né, de um determinado momento da disputa. Mas a maioria do povo ainda não está ligado na eleição, né? Vai se ligar quando começa lá o rádio e a televisão, na segunda quinzena de agosto. Então, eu não me assusto com esses primeiros índices, né, das pesquisas, até porque a rejeição, que é um indicador importante, né, mostra que a nossa rejeição, felizmente, é muito baixa. Além disso, como tu bem disseste, todas as pesquisas mostram que de cada 10 entrevistados, 8 ou 9 não tem candidato escolhido. No índice espontâneo, que é aquele que a pessoa não é induzida por nenhum nome escrito, espontaneamente são pouquíssimos os que se manifestam, né, desde já, por um ou outro candidato. Então, vão para a luta, vão para a batalha, vão para o debate. Eu me sinto preparado para disputar essas eleições. Já fui candidato em 2014, né? Não é novidade para mim essa disputa. Eu espero que seja um debate qualificado, que a gente possa evitar ofensas pessoais, né? Porque a nossa política hoje está muito polarizada, né? Há muito radicalismo. As pessoas não estão abertas. Na raiva e poucas ideias, poucas propostas, né, Vieira? Infelizmente, as pessoas não estão, muitas delas, abertas para ouvir, né, para raciocinar, para interagir, para respeitar o pensamento do outro. Isso é democracia. Eu tenho que respeitar. Agora, eu também tenho um propósito, que é o seguinte: a situação do Estado é tão complicada que eu quero te dizer o seguinte, Voltaire. Se por acaso eu tiver essa honra de ser escolhido, eu vou querer governar com todos. Todas as forças políticas vão ser chamadas, independentemente de opção ideológica. Da esquerda, à direita, do centro. Eu construí ao longo da minha vida relações em todos os campos, de respeito recíproco, tanto na esquerda quanto na direita. E acho que o nosso Estado está precisando de uma união de forças, sabe? Que a gente coloque as nossas divergências num segundo plano, né? E coloque como foco recuperar esse nosso Estado. Todos têm o que dar, todos têm o que contribuir, sabe? E esse propósito comum eu sinto que existe na política do Rio Grande do Sul, sabe? Divergências à parte, há pessoas bem intencionadas, vamos nos dar as mãos e tirar o Estado dessa situação, recuperar a autoestima do nosso povo, sabe? Recuperar o nosso orgulho de ser gaúcho, sabe? Nós não queremos ser melhor do que ninguém, só queremos que nos respeitem. Esse é um Estado que trabalha muito, que produz muito, é um Estado que impulsiona o desenvolvimento desse Brasil. Olha o nosso agronegócio, olha o nosso produtor rural, né? Os nossos trabalhadores rurais, olha a nossa indústria, os nossos serviços. Nós temos aqui uma mão de obra muito qualificada. Quem vem para o Rio Grande, quem aposta no Rio Grande, não se arrepende. Não se arrepende. Tá? Porque aqui realmente existem as condições necessárias para que os pequenos empreendedores possam se desenvolver, possam ter o seu lugar ao sol. O que precisa? Precisa exatamente isso que nós falamos há pouco. Quer dizer, um governo, né, que não atrapalhe, pelo contrário, que exerça o seu papel de indutor do processo de desenvolvimento, tanto econômico quanto social, que apoie as forças produtivas e que exerça o seu papel de cuidar bem daquelas áreas que interessam, que são os serviços públicos essenciais, começando pela educação, saúde e segurança. Esse é o nosso propósito. E quero chamar todos para contribuir
com essa missão que nós temos, né, de recolocar o nosso estado do Rio Grande do Sul no concerto da Federação Brasileira, naquele lugar de protagonismo e de liderança que nós sempre exercemos ao longo da nossa história. Que bom ouvir Vieira da Cunha. Olha, o Vieira motivado, jovem, parece aquele jovem concorrendo a deputado estadual que presidiu a nossa Assembleia Legislativa. Mas estou motivado, estou entusiasmado. Isso é importante para o Estado, né, ter essa energia. E que meus bom, 62 anos de idade. É uma energia, né, Vieira, com experiência administrativa, experiência legislativa, experiência de quem sabe como funciona e de quem pretende governar no campo das ideias, não no campo do enfrentamento pessoal. A gente precisa dessa retomada, né? Nos meus 62 anos de idade, me sentindo um guri de 22. Isso que importa, né? Parece que eu me formei agora em Direito aos 22 anos. E está indo para o mercado de trabalho para enfrentar. Terminamos aqui o nosso programa Em Evidência na TV. Quero agradecer o pré-candidato ao governo do estado, Vieira da Cunha. Você que é da turma do sábado à noite, está preparando um churrasquinho, vai tomar um vinhozinho agora no inverno. A gente gostou muito da sua companhia. Você que é da turma do domingo, está organizando sua semana, muito obrigado. E você que é da turma do pós-almoço, também agradecemos a sua companhia aqui nos canais 24 e 524. Nos assista primeiro, deixa a siesta para depois do programa. Isso mesmo, ou até dá uma deitadinha ali, mas deixa na TV, aumenta o volume, descansa os olhos, mas prestem atenção nas ideias, que é isso que importa. Direção do Evidência da TV, do nosso Lúcio Vaz, nós temos também a presidência aqui do canal do Márcio Irion, e nós voltamos no próximo sábado, a partir das 19 horas, em 30 segundos, Vieira da Cunha. Explica para a população gaúcha, como pré-candidato, por que essa população deve prestar atenção no senhor e embarcar nestas tuas ideias de um Estado que precisa avançar. Porque eu estou preparado para exercer essa honrosa missão de governar o Estado do Rio Grande do Sul. Estou encarando essa eleição como uma grande oportunidade para que nós possamos fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul aquilo que precisa ser feito. Qualificar a nossa educação, qualificar os nossos serviços de saúde, de segurança. Constituímos agora um grupo de trabalho com técnicos preparados, que são coordenados por um professor doutor da URGS, professor Cristiano Veloso Kuhn, e estamos aprofundando o diagnóstico dos problemas do Estado e estaremos oportunamente, ao longo da campanha eleitoral, apresentando as nossas propostas para que o nosso Rio Grande do Sul possa crescer e se desenvolver e voltar a ser aquele Estado que sempre foi motivo de orgulho para todos nós gaúchos. Em nome de Kaiser Mack, Simers, Instituto Masper e Masper Assessoria, nós voltamos no próximo sábado, a partir das 19 horas, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Uma boa noite a todos e um excelente final de semana. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaiser Mack Equipamentos, Instituto Masper e Masper Assessoria. Então hoje vamos falar sobre aplicação financeira ou investimentos. Então, de um modo geral, eu vejo a pessoa que no popular é dito como o pão duro, é aquela pessoa que ganha um dinheirinho e corre lá colocar ele na poupança. Eu não tenho nada contra a poupança, mas pensa hoje que um investimento de 300 mil numa caderneta de poupança, ele vai te dar lá R$ 1.500 por mês. Então você, para juntar esses 300 mil, leva um tempão. Aí você aplica lá e fica ganhando R$ 1.500 por mês. Os mesmos 300 mil, aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu consigo comprar um pequeno apartamento, 2 quartos, uma sala, cozinha, um banheiro. Comprei um apartamento. Este apartamento eu consigo alugar por mais de R$ 1.500 por mês. Mas aí você vai dizer, bom, eu tenho um risco. Mas investir e prosperar requer risco. Você tem um risco
Na poupança, talvez seja um pouquinho mais seguro. Só que aquele capital de 300 mil, ele vai agregando valor. E você vai começar a ganhar mais valorizando o seu imóvel. E o aluguel, anualmente, vai ter uma correção. Então, eu estou ganhando 1.500, depois eu vou passar a ganhar 1.600, 1.700, 2.000 e assim sucessivamente até o resto da sua vida. Enquanto que na poupança, se você todo mês for lá e sacar os R$ 1.500 para viver, vai chegar num ponto que R$ 1.500 você não vai mais fazer nada. Tá? No começo hoje você faria um rancho suficiente para uma família. Daqui a 6 meses vai comprar menos coisas, daqui a 1 ano talvez você nem consiga sobreviver, tá? E daqui a 10 anos, R$ 1.500 não vai significar absolutamente nada. Então, investimento é para quem tem coragem, mas principalmente nós temos que passar para as pessoas que a vida é correr um pouquinho de riscos. Tá? Os acomodados aplicam na poupança. Os empresários, os investidores aplicam em negócios. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.